Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um programa Pré-ENEM Intensivão 2021. Um programa da Secretaria do Estado, Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a TVE. Partiu passar? Me chamo Helenise Pereira e sou professora de Biologia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à área das ciências da natureza e suas tecnologias. Bom, estamos na aula número 6. Tivemos 5 aulas relacionadas ao assunto de evolução. Na 6ª aula, então, começaremos ao assunto de ecologia. Então, é a primeira aula sobre ecologia. O que seria ecologia? Vamos relembrar. Ecologia, então, se refere à interação, dos seres vivos entre si e também entre o meio em que eles vivem. Então, estuda as relações dos seres vivos entre eles e entre o meio onde eles vivem. Bom, o que saber de ecologia para o Enem? Ecologia é um assunto bastante importante para o Enem, porque nos últimos anos, cerca de 30% das questões caíram, então, relacionado a esse assunto, sobre ecologia. Então, cai bastante sobre ecologia em biologia no Enem. E alguns conceitos é muito importante que a gente saiba, para que muitas vezes quando a gente vai ver lá no enunciado, na pergunta, está ali aquele conceito. E se você não lembra o que é, aí complica na resolução do problema. Tá? Então vamos relembrar alguns conceitos básicos da ecologia. O primeiro conceito, então, é habitat. O que seria habitat? É onde a espécie vive. Vamos dar um exemplo prático de habitat. Qual é o teu endereço? Aonde é que tu vive? Qual é o teu bairro, a tua rua, a tua cidade? Esse é o teu habitat. E cada espécie de ser vivo tem o seu habitat. Nicho ecológico. Nicho ecológico é a atividade ou função da espécie, basicamente. Então, um exemplo prático. Qual é a nossa atividade e função? Um exemplo, profissão. Eu sou professora. Quais são as minhas atividades? Eu dou aula, preparo, planejo as aulas, participo de reuniões, formações pedagógicas, entre outras coisas. Então, qual é a tua profissão? Qual é o teu nicho? Você é estudante? Quais são as atribuições de um estudante? Você é dona de casa, dono de casa? Quais são as tuas atribuições? Um profissional autônomo, um padeiro, talvez você trabalha autonomamente, faz entregas, então, professor, dentista. Então, qual seria a tua profissão e as atribuições da tua profissão? Isso aí é um nicho. Cada espécie de ser vivo tem o seu nicho ecológico. Outros conceitos também dentro da ecologia são bastante importantes, como organismo. O organismo é um indivíduo, é uma espécie de ser vivo. Um conjunto de seres vivos, de organismos, da mesma espécie, focando nisso, dá-se então a população. População é o conjunto então de organismos da mesma espécie. Comunidade. Comunidade é o conjunto de populações. Vou dar um exemplo prático, para ficar um pouquinho melhor entender. Estamos aqui no estúdio da TVE. Minha espécie, sou um ser humano. Tem outros seres humanos aqui também. Vocês podem não estar vendo aí na telinha, mas tem outros seres humanos aqui também. Então, esses organismos fazem parte de uma população, tá? O que seria, então, a comunidade? Além de seres humanos aqui no estúdio, nós temos outros seres vivos. Provavelmente temos algumas moscas, populações de mosquitos, de formigas, abelhas. Temos populações de outras espécies de seres vivos, outras populações. Então, todas essas populações de espécies diferentes
é uma comunidade. Só que a comunidade, ela não está sozinha. Tem os fatores abióticos, como temperatura, luminosidade, o tipo de solo, né? Todos os fatores químicos, físicos, geológicos de um ambiente são importantíssimos para formar, então, o ecossistema. Um exemplo, a temperatura aqui está friozinho, luminosidade tem uma boa luminosidade, o solo aqui nós não conseguimos visualizar, mas onde eu piso é uma lajota. Então, todos esses aspectos físicos e químicos que nós temos aqui nesse ambiente são os fatores abióticos que vão interagir com os fatores bióticos, que são os seres vivos que estão aqui nesse ambiente. Tá? Então, isso seria um ecossistema. Professor, mas tu está me dizendo que o estúdio é um ecossistema? Sim, o estúdio pode ser um ecossistema. O nosso próprio corpo pode ser um ecossistema. Uma gota de água pode ser um ecossistema. Tá? Então, é bem rico isso e importante e curioso. Então, o conjunto de ecossistemas, eles formam a biosfera. A biosfera é todo o local do globo, do planeta Terra, que possui vida. A biosfera pode ser classificada, dividida em hidrosfera, que é a parte que tem água no planeta, a atmosfera, que é a parte gasosa, que possui os gases, e litosfera, que é a parte sólida externa do planeta. Também podemos ter outras classificações, como talassociclo. Sempre que você ouvir falar em talassociclo, está relacionado ao ambiente marinho, de mar. Limnociclo, relacionado ao ambiente de água doce, somente água doce, rios, lagos. Epinociclo, ambiente terrestre, onde possui a terra. Antes de começar outros conceitos dentro da ecologia, eu quero passar um vídeo muito lindo para vocês, que vai introduzir esse assunto. Esse vídeo, ele mostra qual tamanha importância das relações dos seres vivos entre eles e com o meio ambiente. Como essas relações dos seres vivos podem impactar o meio ambiente. Será que lobos podem mudar rios? O que vocês acham? Os rios tão enormes, potentes, poderosos, será que uma simples espécie de lobo pode mudar, transformar um rio? O que vocês acham? Vamos ver aí agora no vídeo. Prestem atenção, rapidinho. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados.
os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. Em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales, e assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso, e a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então, o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então, os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. Gente, eu não canso de assistir esse vídeo. Vocês viram que lindo, que maravilhoso isso? Pode ser simples, essa questão assim de a gente está falando como a interação dos seres vivos são importantes, como elas afetam o meio ambiente. Isso tudo pode ser simples, mas se a população, se o povo entendesse, compreendesse exatamente o que isso significa, a gente não estaria destruindo tanto assim o meio ambiente, né? E não estaria, principalmente, não é nem destruindo o meio ambiente, mas se autodestruindo, né? Então, para vocês verem aí um exemplo de como está tudo interligado no planeta. Certo, gente? Gostaram? Vamos seguir, então, com os conceitos da ecologia. Bom, tudo isso está envolvendo, então, relações ecológicas entre os seres vivos. Nas relações ecológicas, nós temos as relações interespecíficas, que são entre indivíduos da mesma espécie, e relações de espécies diferentes, desculpa, gente. Interespecíficas, espécies diferentes. Intraespecíficas, indivíduos da mesma espécie. Intra, como se fosse dentro, mesma. Inter, fora, espécies diferentes. Nas relações interespecíficas, nós podemos ver harmônicas e desarmônicas. Como em toda boa relação, né, nós temos relações harmônicas, que são legais, que beneficiam, e desarmônicas, que não beneficiam tanto e às vezes até prejudicam, né? Então, dentro das relações harmônicas, nós temos o comensalismo, que é onde apenas uma espécie se beneficia, mas sem prejudicar prejuízo para a outra. A outra espécie fica neutra, ela nem se beneficia e nem se prejudica. Então, essa relação, ela tem um símbolo, que é o mais e o zero. O mais é o símbolo de benefício
e o 0 aqui, então, de neutralidade. Temos também mutualismo, onde todas as espécies envolvidas elas vão se beneficiar. Já ouviram falar que a amizade é mútua, o amor é mútuo? Então, é quando todas as partes elas recebem, elas dão e recebem aquele sentimento, quando a gente fala assim, no senso comum, né? Então, só para gravar, mutualismo, ó, mútuo, onde ambas as espécies, os envolvidos se beneficiam. E é, então, representado por 2 mais, ó, mais barra mais, esses símbolos. Temos também a protocooperação, que é um mutualismo facultativo, onde ambas espécies se beneficiam e não há prejuízo com o fim da relação. Tá? Então, quando a espécie decide que não quer ficar mais ali ou vai para outro lugar, a outra espécie que estava com ela, então, não é prejudicada. Elas podem seguir os seus caminhos sem prejudicar uma outra. Temos também, dentro das relações harmônicas interespecíficas, o inquilinismo. O inquilinismo já é uma relação mais de abrigo, onde uma também é beneficiada e a outra é neutra. Não é nem beneficiada e nem prejudicada, fica neutra. Então, essas são as relações harmônicas. Nas relações desarmônicas, existe o parasitismo, que é o mais comum, nós ouvimos mais falar, né, de parasitas, o parasitismo. Então, o que seria isso? O parasita explora o seu hospedeiro, podendo levá-lo à morte. Tá? Então, o parasita pode levar à morte ou também não. Né? Não é interessante para o parasita levar o hospedeiro à morte, porque ele vai terminar com a sua fonte ali de alimento ou de abrigo. Né? Então, por isso que pode levá-lo à morte. Então, é representado pelo símbolo mais, onde um é beneficiado, e o símbolo menos, negativo, né, que um é prejudicado. Também temos o predatismo, né, também chamado de predação, onde uma espécie usa a outra espécie como fonte de alimento, provocando, né, sucessivamente a sua morte. Depois nós temos o amensalismo. Amensalismo é quando uma espécie inibe o desenvolvimento da outra, ou também a reprodução, né? Ela inibe o desenvolvimento e também a reprodução da outra espécie, através da liberação de substâncias tóxicas. Então, há o símbolo negativo, onde uma é prejudicada, e neutro, que a outra fica neutro. A competição, ela faz parte tanto das relações interespecíficas, quanto das intraespecíficas. Tá? Então, na interespecífica, a competição é a disputa por recursos bióticos e abióticos em espécies diferentes. Né? Essas espécies diferentes, então, elas vão disputar o alimento, o abrigo, o território, entre outras coisas. Então, essas são as relações interespecíficas de espécies diferentes. Depois temos as relações intraespecíficas, que podem também ser harmônicas ou desarmônicas. Nas harmônicas, nós temos a colônia, onde indivíduos unidos entre si, fisicamente, eles estão formando um conjunto coeso. É como se tu não conseguisse identificar, assim, a olho nu, num primeiro momento, quem é quem. É como se fosse um organismo só. Tá? Então, isso é colônia. Na sociedade, indivíduos que cooperam entre si. Há divisão de trabalho, de funções aí nessa sociedade, nesses indivíduos. Né? A gente pode destacar as formigas, os cupins, tá? As abelhas, nessa relação aqui de sociedade. O símbolo são 2 mais, né? Onde é harmônica, todo mundo se beneficia. Depois nós temos as desarmônicas. Nas desarmônicas intraespecíficas, nós temos o canibalismo, onde as espécies usam indivíduos da mesma espécie como seu próprio alimento. Então, nós temos o símbolo aqui mais e menos, positivo e negativo, onde uma espécie beneficia e a outra não. Ó, o mais indica benefício, o menos indica prejuízo. O 0 indica que a espécie não é afetada, fica neutra. Então, vamos fazer um joguinho aí para ver se vocês entenderam esse blá, blá, blá todo aí da prof, que ela falou agora. Vamos ver.
Você está aí na sua sala, no seu quarto, na cozinha, pega aí quem está contigo e faz essas perguntas para ver. Vamos fazer uma competiçãozinha aqui, uma relação ecológica mais harmônica, tá, gente? Vamos ver se vocês vão saber responder. Que relação é essa aqui que tem nessa figura? Aqui nós temos 2 indivíduos da mesma espécie, uma aranha fêmea e uma macho. Essa fêmea, depois de copular, ela está se alimentando do macho. Que relação é essa? Quem respondeu canibalismo acertou. Tá, gente? Então, essa relação é canibalismo onde uma espécie se alimenta da outra, da mesma espécie, de outro indivíduo da mesma espécie. Que relação é essa? 2 peixinhos, num aquário ou num lago, eles estão recebendo alimento ali, ó, raçõezinhas, algum tipo de alimento. Esses 2 peixinhos são da mesma espécie, estão ali lutando para chegar no alimento. Um quer comer mais que o outro. Que relação é essa? Quase que eu falei, né? Competição. É quase natural, já sai. Estão competindo pelo alimento. Que relação é essa? Nós temos os líquens. Os líquens são uma associação de algas e fungos, onde, 2 espécies diferentes, onde essas 2 espécies se beneficiam. A alga fornece o alimento para o fungo através da fotossíntese e o fungo fornece a umidade, a proteção para a alga. Os 2 se beneficiam, os 2 não vivem um sem o outro, e os 2 se beneficiam. Que relação é essa? Mutualismo. Eu vou deixar vocês pensando nessa imagem, nessa relação aqui durante o intervalo. Ó, é uma árvore e tem várias plantas epífitas que vivem nelas. Essas plantas, elas não prejudicam a árvore, elas só estão morando ali de boas, estão vivendo ali sem prejudicar ninguém. Que relação é essa? Quando nós voltarmos no intervalo, eu dou a resposta. Até mais, gente! Voltamos então com o nosso programa. E aí discutiram bastante aí que relação é essa? Algumas pessoas acharam que é parasitismo, né? Geralmente a gente pensa que é parasitismo porque parece que a planta está sugando nutriente ali da árvore, né? Mas não é esse caso, tá? Nesse caso, ela está ali só residindo mesmo, morando na árvore. E a árvore não está sendo prejudicada, tá, gente? Então, que relação é essa? Inquilinismo. A professora falou que é tipo o Seu Madruga, né, professora Kátia? A professora Kátia está aqui no estúdio com a gente. É tipo o Seu Madruga lá do Chaves. Aí ele está morando ali de boas na árvore. Essa relação aqui, que relação é essa? Predatismo, competição ou mensalismo? Nós temos algumas árvores aqui, né, eucalipto. O eucalipto tem nas suas folhas uma substância tóxica, que quando cai, né, quando toca no solo, ela libera essa substância e não deixa nenhum outro ser vivo, outra planta, morar ali perto dela, crescer, desenvolver, reproduzir. Não deixa nada crescer ali ao redor dela. Que relação é essa? Mensalismo, né? Então, o eucalipto não dá nem chance da outra espécie nascer para competir. Então, não chega a ser competição, né? Então, é um amensalismo. Que relação é essa? Predatismo, competição ou parasitismo? Aqui nós temos um verme dentro do intestino. O verme está ali bem abrigado, tem abrigo, tem alimentação, né? Alimentação abundante. Está ali bem de boas e pode causar, então, pode causar mal ao hospedeiro, né? Geralmente ele causa mal, prejuízos ao hospedeiro, podendo levar à morte ou não. Nesse caso é bem difícil, né? Mas ele está ali
prejudicando, se alimentando e usando dos recursos do hospedeiro. Em espécies diferentes, né? Nós temos um intestino, acho que provavelmente aqui é um intestino humano, pode ser de outro mamífero, e tem outro ser vivo também. E nós temos um verme, espécies diferentes. Que relação é essa? Parasitismo, agora sim, parasitismo. Bom, fluxo de energia nos ecossistemas. Da onde que vem, então, essa energia? Nós precisamos sempre de energia, né? Todos os dias, uns dias mais, uns dias menos. Uns dias parece que nós estamos com mais energia, tem dias que estamos com menos energia. Primeiramente, antes de falar da cadeia alimentar e da teia alimentar, eu pergunto para vocês, qual é a fonte principal de energia no planeta Terra? Qual é? Quem respondeu? Sol. Então, essa é a fonte principal de energia no planeta. Então, o Sol, ele fornece uma energia luminosa que vai ser absorvido pelos produtores. Os produtores, então, transformam a energia luminosa em energia química. Essa energia química, então, vai servir de alimento para os produtores, para as plantas e alguns organismos fotossintetizantes, aqueles que fazem a fotossíntese, realizam a fotossíntese. Então, por isso que eles são chamados de produtores, produzem o seu próprio alimento. Não precisam se alimentar de outro ser vivo. Então, essa energia aqui está num nível bem alto, está bem concentrada essa energia. A partir do momento, então, aqui nós temos uma teia alimentar. Teia alimentar é o conjunto de várias cadeias alimentares. Tá? Então, a partir do momento, por exemplo, aqui, a zebra se alimenta desta árvore ou dessa verdura, ela vai estar absorvendo energia do produtor da planta, mas o nível de energia vai diminuir um pouco. Assim também como aqui, ó, a onça que vai se alimentar da zebra, ela vai estar absorvendo a energia, mas também um pouco menos. Então, quanto mais vai indo a cadeia alimentar, menor vai ficando a quantidade de energia. Tá? Então, aqui nós temos várias teias. Aqui nós temos os produtores, os consumidores de primeira ordem ou consumidores primários, que são aqueles que se alimentam dos produtores. Depois nós temos os consumidores de segunda ordem, que são os que se alimentam dos consumidores de primeira ordem. Depois nós temos os consumidores de terceira ordem ou terciários, que se alimentam dos consumidores de segunda ordem. E assim por diante. E também nós temos os decompositores, né, que vão atuar aí em qualquer nível, decompondo, atuando aí no fim e no início do ciclo. As pirâmides ecológicas, elas podem representar graficamente o fluxo dessa energia que a gente falou ali nas cadeias alimentares. Tá? Elas representam graficamente o fluxo de energia e matéria em um ecossistema. Vocês podem ver também nas questões do Enem, em alguma questão, essa pirâmide, tá? Por isso que eu achei interessante colocar aqui. Elas podem ser de 3 tipos: pirâmides de números, de energia e de biomassa. Pronto, vamos começar com as pirâmides de números. A pirâmide de números refere-se ao número de indivíduos envolvidos em uma cadeia alimentar. Nessa representação gráfica são indicados quantos indivíduos existem em cada nível trófico. Deixa eu passar aqui antes. Aqui, gente, produtores, consumidores de primeira ordem, primário, isso aqui são níveis tróficos, também podem ser chamados de níveis tróficos, tá? Só para relembrar vocês. Então, essa representação aqui de números, elas vão representar quantos indivíduos existem em cada nível. Então, falando em pirâmide, falando em números, falando em biomassa, eu vou chamar quem entende bem do assunto, né? Nossa convidada de hoje é a professora de matemática do Pré-ENEM, a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia.
Olá, obrigada pelo convite. Tudo Opa, bem? Tudo certo? Então, pessoal, fui convidada para nós conversarmos um pouquinho, né, a respeito destas pirâmides, né? Então, uma pirâmide, como a gente já sabe, né, a gente tem aqui, que a gente pegou do estúdio para a gente dar uma exemplificada, né, em 3D, que fica melhor de ver, né, o que seria essa pirâmide. Tá? Então, deem uma olhadinha para ela. Então, se nós compararmos essa pirâmide que nós temos aqui com a pirâmide que a Prof trouxe, a gente percebe que ela tem uma base, né? Neste caso, esta base é uma base quadrada, certo? Então, nós temos aqui essa base maior aqui embaixo, né? Essa base maior vai ser quem? Vai ser os nossos produtores ali. Então, quanto maior for essa base dessa pirâmide, né? Nós temos a maior quantidade de produtores. E vejam que cada nível que passa, né, desses consumidores aí, consumidores primários, consumidores secundários e terciários, ela vai diminuindo, né, a sua capacidade energética. É isso mesmo. É isso mesmo, né, prof? Isso. Então, se nós observarmos, cada camada destas, ela é proporcional, certo? Então, essa proporcionalidade direta que a gente verifica nessas pirâmides estão relacionadas ali à pirâmide de números. Então, quanto maior a base dessa pirâmide, mais consumidores, mais produtores teremos, né? Que são ali o nível de plantações, né? Na maioria das vezes, né, prof? Sim, isso. E consumidores primários nessa primeira camada, e depois secundários, terciários, e assim por diante, né? Até que nós chegamos ao topo da pirâmide, onde nós teremos aqui menos energia disponível para consolidar esse grupo, é isso mesmo? Exatamente, prof. Mas fica aí que a gente tem mais, prof. Tá vai certo. ajudar um pouquinho mais nós aí. Aqui, né, como a prof estava falando, nós temos exemplo de 500 ervas, 500 mil ervas. Professora, não me dá zero aí, 500 Não. 500 mil. 500 mil. 500 mil. 500 mil. Depois vão se alimentar, então, com menor quantidade de consumidores, como a professora falou, assim por diante. Aqui, 50 mil roedores, 10 mil serpentes e 10 águias, né? A quantidade de energia diminuindo. Nós temos também esse exemplo, não é muito usado, mas eu coloquei para vocês a nível de conhecimento, né? Que tem a pirâmide invertida. Nesse caso, uma árvore, 200 insetos e 4 pássaros. 200 insetos vão estar se alimentando dessa árvore. Essa árvore pode ser uma, mas ela tem que ter um grande porte, né? Ela tem que ser bem grande. Então, essa árvore vai sustentar aí os consumidores. Eu posso voltar um pouquinho, Claro. prof, em relação àqueles números, né? Então, se vocês observarem matematicamente, né, que eu quero chamar para o meu, né? Então, a gente tem ali, está tudo proporcional, né? Então, de 500 mil ervas para 50 mil roedores, de 50 mil roedores para 10 mil serpentes, e de 10 mil serpentes para 10 águias. Então, a gente vê que há uma proporcionalidade direta em relação a isso, né? E é um efeito em cascata, né, prof? Porque, assim, se diminuir aqui a quantidade de produtores, né, consequentemente, os consumidores eles vão diminuir também, né, por não ter essa disponibilidade de alimentos. Inclusive, no dia que nós planejávamos conversar sobre isso, né, prof, a gente falava em relação às queimadas, né, que as queimadas aí no caso dos produtores vai diminuir, né, a área de produtores, logo atinge diretamente a esses consumidores aí, primários, né, e consequentemente em nível de cascata, em nível piramidal. Quando já chegar aqui em cima, a gente vai ter a menor possibilidade de manter esse ecossistema. Isso mesmo. Os que não morrerem ali, em consequência do fogo, né, vão morrendo em consequência da falta de alimentos. A falta de alimentos. Depois nós temos a pirâmide de energia, né, como foi falado, que é distribuída em cada nível. Conforme os níveis vão passando, vai diminuindo a energia. Por isso que, nesse caso, não pode ser representado em forma invertida. Né? Representamos, então, a quantidade de energia disponível em cada nível trófico por quilocaloria por metro quadrado ao ano. Tá? Então, aqui é outro exemplo, como a professora estava falando, né, de proporção. Depois nós temos a pirâmide de biomassa, que é a quantidade de matéria orgânica disponível em cada nível trófico. A biomassa é expressa em massa do organismo por unidade de área, por exemplo,
por metro, quilograma por metro quadrado ou grama por metro quadrado. Também outro exemplo aqui de proporção, né, professora Kátia? Não, na verdade, a pirâmide, né, a gente consegue observar que é a mesma pirâmide, né? A relação que está sendo feita que é diferente. Isso. Né? Então, aqui, se nós volta ali, prof, um pouquinho, na pirâmide de números, né? O que a gente tem? Ali colocando a quantidade de animais, ou de. Não são só animais, né? Porque a quantidade de seres vivos. Quantos indivíduos, isso. Né? A quantidade de indivíduos que se alimentam, que precisam daquela camada, né, bem de baixo ali. E aí, se nós seguirmos no próximo slide aí, prof, na pirâmide de energia, a gente percebe, né, a mesma relação. Então, se eu tenho uma quantidade grande de produtores, eu tenho uma quantidade grande de calorias disponíveis. Certo? E aí, no momento em que eu diminuo essa quantidade de produtores, eu vou diminuir essa quantidade de calorias disponível para suportar cada um desses níveis, né, desses produtores, desses consumidores primários, secundários e terciários, né, e assim por diante. E na próxima, que é a nossa de biomassa, da mesma forma, o que seria? Aqui nós estamos falando de matéria, né? Nós estamos falando de quantidade de matéria disponível para alimentar, né, esses consumidores que são os primários, os secundários e os terciários. Então, todas essas relações são relações diretas. Né? Então, se eu diminuir esta área plantada, eu vou usar esse exemplo, eu acho que não está totalmente correto, né, prof, no meu vocabulário. Vamos dar um exemplo, uma área plantada. Isso. Então, se eu considerar uma área plantada que seja uma área grande plantada, eu vou ter consumidores primários, né, sendo melhor atendidos, né, nas suas necessidades. E se eu diminuo esta área, eu vou diminuir essa capacidade. Então, há aí quando a gente vê assim desequilíbrios, né? Então, o que acontece com os desequilíbrios? A gente conversava sobre isso e a gente falava, inclusive, vem uma onda de... Lembra de uma onda de gafanhotos, né, prof, que a gente falou sobre isso? Estava bem famoso, teve uma onda de gafanhotos que vai atingir o nosso estado, né? E aí, o que nós vamos fazer? Todo mundo ficou esperando. Todo mundo ficou esperando. Então, quem são esses gafanhotos, né? O que eles iam fazer se eles viessem numa quantidade maior e que não houvesse para eles, né, enquanto na camada dos produtores, alimentos suficientes para eles. Né? Eles iam devastar e, provavelmente, né, aquilo ali causaria um desequilíbrio. Um efeito em cadeia todo, Um efeito em cadeia, né? Isso aí. A professora Kátia vai ajudar nós a fazer essa questãozinha aqui, ó, da FUNESP. Considere as 3 cadeias alimentares a seguir. A primeira, vegetação, insetos, anfíbios, cobras e fungos. A segunda, vegetação, coelho e gavião. A terceira, fitoplâncton, zooplâncton, peixes e tubarão. A maior quantidade de energia disponível para os níveis tróficos mais elevados estará em qual cadeia, gente? Cadeia 1, apenas nas cadeias 1 e 3? Letra C, apenas na cadeia 2. Letra D, apenas nas cadeias 1 e 2. Letra E, nas cadeias 1, 2 e 3. E aí, prof? Ali a gente precisa entender onde estão cada um, né, daqueles seres que estão colocados. É isso, né? É isso. Então, se eu tenho ali a vegetação ela é o meu nível primário, produtores, né? Isso, com maior nível, né? Com maior nível. Então, seria a base da minha pirâmide, né? Isso. Tá? Então, o coelho seria que está como consumidor primário. Aqui a gente vê que os consumidores primários eles vão estar absorvendo maior quantidade de energia, né, do que o secundário e o terciário. Então consequentemente, né, prof? Consequentemente, onde tiver menos consumo, vai ter maior energia disponível. Né? Tá? Então, que é a cadeia 2, é isso? Cadeia 2, aí, professora Kátia. Apenas na cadeia 2, né? Onde é curtinho, o nível de energia vai estar maior. Porque aí tem menos consumo, tem mais disponível, é isso, né, prof? Isso mesmo. Muito obrigada, professora Kátia. Eu que agradeço. Muito obrigada pela aula. Eu estou adorando, né? Estou ali sentadinha, ali, observando, mas boa. Muito bom. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço. Boa aula. Obrigada. Continuando, então. Questões do Enem. Vamos ver se vocês conseguiram entender nossa aula. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia.
Aqui nós temos na figura um ser humano que está pensando em se alimentar do tigre, o tigre pensando em se alimentar do ser humano e o abutre lá em cima, ó, pensando em se alimentar dos dois. É bem engraçada essa figura. Suponho que em cena anterior apresentada a essa aqui, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu alimentar. Então, vamos montar essa cadeia aqui. Então, o homem conseguiu se alimentar de frutas e grãos. E o homem se alimentou desses produtores. Certo? Vamos seguir. No que conseguiu coletar. Na hipótese, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido. O que seria o tigre ser bem-sucedido aqui? Se alimentar do homem, né? Então, depois do homem, então, seria o tigre. E, posteriormente, servir de alimento aos abutres. Então, o tigre servindo de alimento aos abutres. Tigres e abutres ocuparão, respectivamente, em ordem, né, os níveis tróficos de... Qual o nível? Ó, frutas e grãos são os produtores, primeiro nível. O homem aqui está em segundo nível. O tigre está em terceiro nível. Os abutres estão em quarto nível. Então, tigre e abutre ocuparão quais os níveis? Primário, secundário, terciário e quaternário. Opa, voltei. Consumidor secundário. Ah, é consumidor, ó, gente. Não digo nem produtor, ó. O produtor está na letra A. Bem importante, ó, essa observação. Esses níveis aqui são os níveis tróficos. Mas falando em consumidor, é a partir daqui, ó. Aqui não é consumidor. Aqui é produtor. Consumidor começa aqui. Então, aqui são os níveis tróficos e aqui o nível de consumo é o primeiro, que é o consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Importante isso, ó. Atenção. Então, o homem é o primeiro, o tigre é o segundo e o abutre é o terceiro. Então, o tigre é o secundário e o abutre é terciário. Próxima questão. Como falta pouco tempo, deixa eu ver qual questão que eu vou escolher aqui para mostrar para vocês. Eu vou escolher mais uma. Deixa eu ver. Escolher essa aqui mesmo, que dá o conceito de bioacumulação. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto tributilestânio, o TBT, uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente os moluscos. No quadro estão apresentados 5 cadeias alimentares contendo moluscos. Considere que a concentração de TBT no início da cadeia é a mesma. Então, nós temos aqui 5 cadeias alimentares, certo? Temos que focar nos moluscos. Aqui nesse enunciado nós vemos o conceito de bioacumulação, que é
que são toxinas, né, que são absorvidas pelo organismo, que não conseguem ser eliminadas, digeridas e eliminadas pelo organismo. E o que isso pode acontecer, acarretar? Vai acumulando essa toxina conforme a cadeia alimentar se passa, o fluxo. Então, quanto mais avançado está aqui na cadeia alimentar, maior a acumulação dessa toxina. Então, quais são os moluscos aqui? Porque a questão é, espera-se encontrar maior concentração de TBT no molusco de qual cadeia? Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Nós vemos ali que o mexilhão, deixa eu ver onde é que eu posso escrever aqui. O mexilhão está em segundo nível. O caracol marinho, na cadeia número 2, vou botar aqui cadeia 1, cadeia 2. O caracol marinho está em 1, 2, 3, 4. Quarto nível. Na cadeia 3, a ostra está em terceiro nível. Na cadeia 4, a lula está em 1, 2, 3, 4, 5. Quinto nível. E na cadeia 5, o polvo está em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto nível. Como eu disse para vocês que a bioacumulação, então, ela vai aumentar conforme vai se passando a cadeia, qual é o molusco que vai ter maior concentração dessa toxina? Qual é o molusco aqui, gente? Aqui no 4, qual é que tem maior quantidade de toxina? O polvo. Tá? Então, a resposta é 5, na cadeia número 5. Tá, gente? Então, vamos deixar as próximas questões para a próxima aula. Por onde eu começo, professora? Comece acreditando que é possível. Também, se vocês não estivessem acreditando que é possível, vocês não estariam assistindo nossos programas, né? Então, contem com a gente, tá, para alcançar esse sonho e não desistam, tá, gente? Estamos aqui para ajudá-los. Beijo e forte abraço. Tchau, tchau.